Mais uma vez uma conversa com um candidato do PSD a estas eleições autárquicas, hoje com o candidato do Santo André, Luís Alves. Aqui dizer-vos que esta entrevista é feita entre dois candidatos aos órgãos autárquicos de Mesão Frio e não entre pai e filho. Órgãos autárquicos, entrevistas, conversas como têm sido feitas com os outros candidatos e, portanto, nada muda em relação a isso. Apresenta-te. Ora, sou Luís Alves, tenho 53 anos, resido na freguesia de Santo André, nasci em São Nicolau, não nasci em Santo André porque a freguesia de Santo André foi criada por agregação das freguesias de Vila José, São Nicolau e Santa Cristina, e como tal, a freguesia de Santo André tem 12 anos. Se fosse nascido em Santo André, não poderia ser candidato porque ainda era menor, só teria 12 anos. Muito bem. Então, e como é que surge esta candidatura? Como é que se chegou até aqui? Esta candidatura surge pelo facto de o meu percurso político relativamente à freguesia de Santo André vem desde a criação da freguesia. Portanto, a freguesia foi criada há 12 anos. No primeiro mandato fui candidato em terceiro lugar nas listas à junta de freguesia e esse terceiro lugar levou-me a ser tesoureiro no executivo da junta de freguesia durante o período de 4 anos. No segundo mandato fui nas listas em segundo lugar e fui eleito dentro do órgão executivo como secretário da junta de freguesia. O mesmo aconteceu no terceiro mandato, em que fui também em segundo lugar e fui eleito secretário da junta de freguesia. O percurso normal desses 12 anos é que e a minha vontade e a minha intenção sempre foi, e a qual demonstrei a quem de direito, era candidatar-me a presidente da junta, porque sinto que tenho vontade, tenho gosto e gosto de trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Como disse, demonstrei a quem de direito que queria ser, e na altura da decisão da candidatura, eu não fui tido nem achado, fui Ignorado. relevado para um plano que eu acho que não é o meu, e como tal entendi a reservar-me, mas entretanto surge-me uma proposta do PSD, uma candidatura ambiciosa, que foi-me apresentado o projeto que estava a ser criado. Gostei das pessoas que me apresentaram, a forma como me apresentaram, e aceitei a candidatura, uma candidatura independente, sem qualquer filiação partidária, porque me desfiliei do partido do qual era afiliado, e pronto, e estou aqui, assumi uma candidatura do PSD com muito gosto, tenho uma equipa muito boa, que me vai levar a uma vitória no dia 12, para trabalhar com todos e para todos os fregueses de Mesão Frio Santo André. Muito bem. Relativamente ao manifesto eleitoral que temos aqui e que já entregamos às pessoas, há aqui uma série não de promessas, mas de compromissos, como nós temos assumido isso com as pessoas. Temos aqui alguns enumerados. Vamos destacar aqui, são muitos, não podemos falar deles todos, porque senão também seria muito maçudo e não seria tão interessante, mas vamos destacar aqui alguns pontos relativamente ao aumento do incentivo à natalidade. Qual é o plano para aumentar este incentivo? Porque é que surge esta possibilidade? O aumento à natalidade, aliás, o apoio, o incentivo à natalidade é um projeto que é criado quando nasceu a freguesia de Mesão Frio Santo André.
Um dos proponentes fui eu que fiz todo o regulamento que está na base deste projeto da Junta de Freguesia de Mesão Frio Santo André, só que foi criado há 12 anos. Há 12 anos foi criado com 500 euros. 500 euros hoje não tem o valor de há 12 anos. Portanto, é essencial, é imperativo que nós aumentemos este valor. Aumentemos o valor. E um programa de incentivo à natalidade é, na minha ótica e na ótica dos que me acompanham para esta candidatura, no primeiro ponto, o primeiro filho 750 euros, portanto era 500 euros e a nossa proposta é para 750 euros. E como incentivo, é incentivar a que haja mais alguns filhos, o segundo filho será 1000 euros, portanto é um incentivo maior. Não é que os 1000 euros ou os 750 euros vai fazer com que ninguém tenha um filho por causa de receber este valor, mas é uma ajuda importante que eu acho que é, e como tal decidimos aumentar o primeiro filho para 750 euros, o segundo filho, ou o terceiro, ou o quarto, ou os que for, 1000 euros, para incentivar de facto a que as pessoas tenham uma ajuda e outro ponto importante nisto, e que foi que nos ajudou a aumentar a natalidade em Santo André, neste projeto, é que as mães tinham os filhos no Porto, em Vila Real, em Lamego, em vários sítios onde às vezes onde eram assistidas medicamente, e faziam lá os registros. E agora, a partir do momento que houve este incentivo à natalidade, as pessoas começaram a registrar os filhos em Santo André, porque é uma questão, é uma das cláusulas para este ponto. Outro ponto importante neste nosso incentivo à natalidade, que é uma continuidade do anterior, é que estes valores que as pessoas recebem, anteriormente 500 euros e agora 750 euros ou 1000, têm de ser valores gastos no comércio local da freguesia de Mesão Frio Santo André, porque têm de ser apresentadas faturas dos valores gastos em leite materno, em fraldas, num carrinho, em coisas com as crianças. Portanto, as pessoas, quando apresentam o pedido de natalidade, têm de apresentar as faturas do valor, e só a partir daí é que lhes é entregue. Portanto, é um incentivo à natalidade e um incentivo à compra no nosso comércio local. O tão falado comércio local. É verdade. Muito bem. Passando agora para outro ponto, criação de iniciativas culturais e desportivas. Quais são e como é que se pode tornar isso uma realidade? As iniciativas culturais têm a ver com a nossa cultura na freguesia e no próprio concelho. Porque nós temos uma cultura rica em muitas coisas e por vezes não é aproveitada. Ainda um exemplo que eu dou, apesar de nós não termos folclore em Santo André, ainda nesta Feira do Petisco que tivemos, tão famosa e falada Feira do Petisco, e cara, não tivemos um rancho folclórico. Um espetáculo, um dia, uma tarde. Uma introdução a um concerto. Uma introdução, qualquer coisa, à entrada, as pessoas a entrarem e estar um rancho folclórico onde faz uma dança, onde convidam quem está a chegar a fazer tipo um workshop onde as pessoas possam fazer uma dança, aprender, haver um trabalho entre a comunidade e as pessoas que nos visitam. Assim, trabalhar com este tipo de coisas por forma a que a nossa cultura seja transmitida para os outros, para as pessoas que nos visitam. Sim, aqui até é uma questão, em termos culturais, também uma questão de continuidade. É cultural, por exemplo, que se faça uma festa de São João em Santo André. Em Santo André já é cultural. Já é cultura. Também foi criada pela freguesia de São Nicolau, extinta, em que era presidente dessa freguesia, o primeiro presidente da Junta de Freguesia de Santo André, do qual eu fui tesoureiro e secretário, era uma coisa quase rudimentar quando criada também iniciou, pelo povo, não é?
Sim, com as pessoas que se juntaram, e isto é uma festa das pessoas, que as pessoas trabalham, que, em conjunto com a freguesia, toda a gente ajuda, toda a gente faz, toda a gente trabalha, e é uma festa bonita em que as pessoas comem, bebem, divertem-se, já faz parte da nossa cultura também. E em termos de iniciativas desportivas, queremos criar, temos algumas ideias relativamente a uns, porque agora também está muito na moda, como se costuma dizer, caminhadas, para isso tem de ser criados trilhos pedestres, por zonas, que temos zonas lindíssimas aqui no Rojão, em Brunhais, que tem umas vistas fantásticas. Há pessoas que fazem de São Silvestre também. De São Silvestre, criar ali também uma zona pedonal em São Silvestre. Não é preciso grandes investimentos, são zonas pedonais onde as pessoas, são caminhos que já existem, têm de estar limpos e sinalizados, melhorar, e depois criar eventos, caminhadas. Também acho que se pode criar aqui temos duas ideias, que é uma mais radical, que é um trail da freguesia de Santo André, e outro é o aproveitamento que temos o Monte São Silvestre, e tentar criar aqui uma corrida de São Silvestre no final do ano, que o final do ano eu também corro um bocadinho, sou um bocadinho atleta, pouco atleta, mas um bocadinho, e no mês de dezembro há poucas atividades desportivas, mas as poucas que há esgotam. Portanto, a ideia era que se calhar criar aqui uma coisa que aqui à volta não há muito, criar aqui uma prova na altura de Natal, na altura de São Silvestre, porque São Silvestre é nessa altura, a criar um evento deste tipo também desportivo, para além de todos os outros que são, da parte desportiva, também todo o apoio às coletividades desportivas do Conselho, que, como já vem dos mandatos anteriores. Certo. Próximo compromisso que assumem perante os fregueses de Santo André é a criação de um projeto social para idosos. O que é isto? O projeto social para idosos não é nenhuma criação de mais nenhum lar, mais nenhuma coisa megalómana, nem coisa muito grande. É uma coisa simples, mas que acho que vai ajudar muita gente, que é com uma equipa criada dentro dos elementos que pertencem ao Executivo da Junta de Freguesia e também à Assembleia de Freguesia, criar uma equipa de acompanhamento aos idosos. E este acompanhamento pode ser de quê? Os idosos precisam de umas compras, precisam de medicamentos, precisam de um bocadinho de companhia, precisam de que vão lá tomar um chá com eles, conversar sobre um problema que têm, uma necessidade que tenham de fazer uma marcação de qualquer tipo de coisa, de uma consulta, de qualquer coisa, e através da Junta de Freguesia nós conseguirmos ajudá-los. Outra ideia que também temos porque agora com o WhatsApp é uma ferramenta importante, e os jovens têm, e por vezes nós temos aqui idosos que estão 1 ano, 2 anos, falam ao telemóvel, não veem os filhos, não veem os netos. Têm netos, têm no estrangeiro, eles estão cá. Mas há muitos que nem sequer têm essa possibilidade, porque por desconhecimento, porque também a conectividade em muitos sítios ainda da freguesia de Santo André, que não é mais crítica neste momento, mas ainda há muitos sítios que têm essa dificuldade, e portanto as pessoas nem sequer conseguem ter essa abertura para falar com quem não está. E a ideia é mesmo essa, é nós levarmos aquilo que é preciso, um tablet, um computador portátil, com internet móvel, e conseguirmos, através desses equipamentos, com os filhos no estrangeiro, fazer umas videochamadas e pô-los a conversar com os filhos, com os netos, e acho que traz um conforto muito grande às pessoas, porque elas neste momento, quem não souber trabalhar com isto, os idosos que vivem sozinhos, e são muitos,
porque nós sabemos que são muitos, não são só aqueles que vêm aqui à vila, mas esses se calhar têm o WhatsApp e falam com os filhos e estão com os filhos. Aqueles que estão sozinhos em casa é que por vezes sofrem deste isolamento e nós queremos ajudá-los e queremos pô-los mais próximos da família deles e com a nossa família freguesia de Mesão Frio Santo André. Muito bem. E fará certamente a diferença na vida desses idosos. Outra medida que mencionam aqui no vosso programa é esta, aqui em parceria com o município, a colocação de telheiros nas bancadas de venda na rede, imaginário e cruzamento no solar da rede. Isto é um problema que se vê. A verdade é que as bancadas foram feitas e a intenção de terem sido feitas nessa altura era boa, mas a verdade é que quem lá passa todos os dias vê que elas são pouco aproveitadas, porque muitas vezes as pessoas acabam por colocar uma mesa e uma cadeira ao lado das bancadas que lá estão. Sim, é verdade. E fazerem uma espécie de tenda com os Põem umas tendas guarda-sóis. com os guarda-sóis. E está-se a desaproveitar e, portanto, acho que faz todo sentido criar aqui um conforto maior para que permita às pessoas utilizar o que lá está, porque sim, foi para isso que foi lá posto. A ideia dos telheiros típicos, e demos-lhe esta designação porque nós vemos lá panos estendidos, vemos guarda-sóis, um azul, um amarelo, várias cores, e não fica bonito. Aquilo é para a venda dos nossos produtos exógenos, e como tal, as coisas têm de ter uma apresentação, e acho que tendo uma boa apresentação se consegue vender mais e melhor. A ideia, e isto em parceria com o município de Mesão Frio, porque aquilo é uma obra do município de Mesão Frio, aquilo é do município de Mesão Frio, e nós não podemos fazer uma intervenção sem o Mas acaba por ser uma preocupação da Junta de Freguesia para melhorar as condições das pessoas que lá estão a vender, que são da nossa freguesia. Exatamente. Todos eles são da nossa freguesia. Todos estes... E mesmo que não fossem, estão melhorávamos para todos. Mas não poderíamos ser nós a fazer essa obra, teria de ser também o município. As bancadas estão colocadas na freguesia e, portanto, os produtos são vendidos na freguesia, portanto, faz todo sentido que haja essa preocupação. Podem ser também de outra freguesia, que ali na rede, metade da rede é freguesia de Santo André, metade é Vila Marim. E produtos que lá são vendidos são produzidos em Vila Marim. Não é só na rede, também chegamos aí. E a ideia dos telheiros é acabar com esse tipo de tendas e de panos e criar ali um telheiro que dê uma sombrinha e uns bancos para as pessoas também estarem a vender e poderem se sentar, porque senão uma cadeira azul, uma cadeira amarela, criar uns banquinhos para as pessoas estarem lá confortáveis e uns telheiros, criar uma estrutura em madeira com umas telhas, assim, uma coisa típica, de forma a fazer sombra, porque a própria fruta ali a apanhar aquele sol estraga-se e amadurece muito de uma forma mais rápida, e melhorar as condições das pessoas de venda e dos próprios produtos, dar-lhes mais qualidade. Um telheiro ali a fazer uma sombrinha, uma coisa típica em madeira e telha, acho que ficava uma coisa engraçada. E a verdade é que estes produtores que ali se colocam nessas bancadas, vê-se, principalmente nesta altura de verão, tem sempre gente. Sempre gente lá a comprar. Desde a cereja quanto mais até às uvas. Às pessoas, certamente mais pessoas vão lá. Muito bem. Aqui, aqui neste caso é uma obra mais... um bocadinho maior, uma coisa diferente do que até agora falamos, alargamento do parque infantil existente e a criação de novos pequenos parques na freguesia. Pronto, esta ideia, esta proposta que nós temos é aquele parque já foi criado no primeiro executivo da Junta de Freguesia de Mesão Frio Santo André. Tem 10 anos, 10, 11 anos. Teve ali um período em que houve um pequeno arranjo, porque começou a ter alguns problemas no piso, e a partir daí depois também ainda não houve mais nenhuma alteração, nem nenhuma compostura do que quer que seja. Não está degradado,
mas as coisas querem-se com manutenção e melhoramento. Já há vários anos, depois de termos feito aquele parque, a intenção era aumentar o parque, porque naquela altura criamos assim, porque a nível financeiro também não conseguíamos ir mais longe. Hoje já tivemos a intenção de o fazer, no mandato anterior de o alargar, não foram criadas as condições pelo município para conseguirmos fazer o alargamento daquele parque. O dinheiro praticamente que existia na junta de freguesia. Agora, aquilo neste momento está com problema no piso, porque com o tempo os materiais vão se degradando e está lá com umas aberturas, já miúdos que meteram lá os pésitos pequeninos, porque as aberturas também não são assim tão grandes, mas os meninos são pequeninos, os pés são pequeninos, e já torceram lá o pé, algumas crianças. Pronto, arranjar o chão, queria alargar, tirar aquela parte exterior que era uma taça de água, passou a jardim e agora não é nada, está lá um bocado de terra abandonada, retirar aquilo, fazer um alargamento com os banquinhos à volta para os pais estarem ali a ver os seus filhos brincar e colocar mais uns bonequinhos daqueles de brincar, mais um escorrega ou mais um baloiço, mais 2 ou 3 peças para haver maior diversidade para as crianças brincarem. Sim, porque também se queremos aumentar a natalidade, depois vamos ter que... Temos de ter condições para as crianças poderem brincar. Mais crianças poderem brincar. Muito bem. Também aqui outra proposta, outro compromisso do programa é a criação de lugares de estacionamento nos lugares de Brunhais, Rojão, Vila José e Cimo de Ouro. Quais são os planos para criar estes lugares e porquê, no fundo? Aqui temos várias formas de resolver. Em Brunhais já falamos com uma proprietária de um terreno em que haverá disponibilidade, porque até vai beneficiar a senhora, porque lhe vai abrir uma parte de estrada para um terreno dela e ela cede o terreno para o estacionamento e fica também com uma abertura para o terreno dela. Portanto, no fundo, ela cede-nos o terreno, mas também fica com uma abertura para a casa dela e para o terreno que ela tem. Isso é uma parte em Brunhais. Esse projeto é em Brunhais. Também temos em Brunhais, noutro sítio, na parte de baixo de Brunhais, temos um sítio onde podemos fazer um aproveitamento de bermas e ali com 2 metros de terreno podemos criar ali vários lugares de estacionamento. Isto porque em Brunhais é muito importante esta obra, porque de noite, se acontece um incidente qualquer, se alguma coisa, com o estacionamento dos carros, não passa lá um carro dos bombeiros. Portanto, sim, a rua é muito estreitinha. A rua é estreitinha e as pessoas não têm sítio onde pôr os carros, têm de os pôr à porta de casa ou mais próximo possível. Também depois, no inverno, quer dizer, qualquer um de nós não gosta de andar à chuva, não é? Pois. E as pessoas sentem a necessidade de estacionar o mais próximo possível. Daí é que nós queremos criar ali em Brunhais uns lugares de estacionamento na parte superior e outros na parte inferior. Ali naquele meio não pode, porque é impossível, porque é muito estreito e não se consegue. Mas o em cima e em baixo cria ali uma proximidade às casas de cima e às casas de baixo e acho que conseguimos encaixar ali os carros dos habitantes de Brunhais. Relativamente à Vila José, é engraçado porque depois da nossa proposta ser tornada pública no Facebook, foram criados lá vários lugares de estacionamento conforme nós queremos, para além daqueles queremos fazer mais. Mas como não dissemos no programa quais eram, eles pensaram se calhar que eram só aqueles, mas há mais um bocadinho, há mais sítios. Porque também é quase um problema semelhante, não tão grave,
como o Brunhais, mas também tem ali alguns focos onde os carros estacionados que podem provocar ali alguns problemas em carros de emergência. E a emergência, se é emergência não pode ter entraves, tem de andar sempre. E queremos criar ali alguns lugares. Aí, em Vila José, é o aproveitamento de bermas, que há lá vários sítios onde podemos fazer aproveitamento de bermas e criar lugares de estacionamento quase sem custo nenhum, conforme já foram criados em Brunhais, naquela estrada de Vila José, logo a seguir ao centro de saúde, do lado direito. Quem vai no sentido de Barqueiros, foi criado ali 4 lugares de estacionamento e nós é um problema um deles era esse e outro na parte superior também para criar. E é um problema semi-resolvido, porque foi feita lá os lugares de estacionamento, mas depois foi feita, como foi feito no mercado, aquele escoamento de águas, mais uma vez, sem as caixas. Aquilo é muito bonito, mas quando é bonito, mas aquilo há ali uns erros técnicos. Há formas de fazer aquilo corretamente. No mercado não foi feito, ali também não. O problema vai surgir. Certamente não será este executivo até que o resolver. Vai ser o próximo que vai resolver. Será o próximo, lá terá o Mário que assumir essa responsabilidade. É verdade, porque aquilo foi criado aquele sumidouro de água, com aquele rego, mas lateralmente não tem caixas que têm possibilidade de fazer a limpeza e desentupir. Portanto, aquilo quando entupir, a água não vai entrar, vai andar perdida. Vai para mas também depois poderemos criar essas caixas e resolver esses dois problemas que foram criados agora em plena campanha eleitoral. A pressa é inimiga da perfeição. É as obras feitas à pressa, é o que dá. É também em Cimedouro e no Rojão. No Rojão também é a mesma situação, porque há ali alguns lugares que podemos criar também com a parte de berma de estrada, arranjar ali uns sítios onde podemos criar. Em cima de Douro, o sítio onde nós queremos criar esses lugares de estacionamento ainda não consigo. Agora, eu fui lá esta semana, acima de Douro, e está a ser criada lá uma obra que parece-me que ser um metar. Não sei muito bem o que é, porque ainda não consegui apurar, mas aquilo que seria para as pessoas vai criar ali alguns problemas. Parece-me a mim que vão ser criados ali problemas às pessoas em vez de resolver problemas. Porque está a ser lá feito um desaterro onde vai ser criado, segundo diz a placa, um receptáculo de esgoto do saneamento, que provavelmente em algumas casas a 3, 4, 5 metros vai causar incómodo. Um sítio onde nós tínhamos pensado agora a resolução de um problema, eu acho que vai ser por este executivo foi criado mais um problema e que agora vamos ter de ver como é que vamos ter de resolver o outro problema e se calhar este também. Certo. Muito bem. Relativamente aqui à criação da Casa da Juventude, como é que será estruturado este espaço? Onde? Qual é a ideia? Mais uma vez vamos à agregação de freguesias. Na coagregação de freguesias, nós ficamos com 3 sedes de juntas de freguesia. E para além desta ideia da criação da Casa da Juventude, temos a ideia da criação do alojamento social temporário. Estão ligados por causa de nós, ao termos três edifícios, o da Junta de Freguesia de São Nicolau, Vila José e Santa Cristina. O de Santa Cristina, como era a opção de Santa Cristina ficar como sede, primeiro foi fazer com que as pessoas circulassem dentro da vila e era o edifício mais bem preparado, com melhores condições para o exercício das funções da freguesia. E foi a decisão do primeiro executivo do qual eu pertenci, foi aquela. Portanto, e as outras duas ficaram praticamente sem utilização. Temos umas formações na freguesia de São Nicolau,
temos umas consultas de uma empresa que precisa que paga a junta pela utilização, mas e está ocupado no nível inferior, portanto, no resto do chão, um depósito da Cruz Vermelha e da Câmara Municipal de algumas coisas, dos varredores do lixo e o depósito da Cruz Vermelha, de materiais da Cruz Vermelha. Portanto, nós queremos transformar aquele espaço, que é um espaço de depósito, porque numa casa da juventude, a ideia da Casa da Juventude é fazer com que os nossos jovens, que não têm um sítio onde se possam juntar, onde se possam reunir, onde possam ter sei lá, onde possam jogar jogos didáticos, onde possam fazer jogos de internet, onde haja um espaço de internet também, porque os jovens estão muito ligados à informática, onde possam trabalhar, se quiserem, com a parte informática, porque estamos no centro da vila, temos fibra, temos outras coisas, eles podem também trabalhar lá, usar ali aquilo como instrumento de trabalho. Portanto, criar ali no centro da vila, num edifício que está praticamente desaproveitado, um espaço para a juventude poder fazer aquilo que não é bem que quiser, mas os próprios jovens poderem, naquele espaço, terem ideias e terem autonomia para fazer... Para se organizar. Para se organizarem e para fazerem o trabalho que eles entenderem. Inclusivamente, era engraçado também criar uma associação que não depende da Junta de Freguesia, mas a Junta de Freguesia pode incentivar e ajudar porque os jovens sozinhos se calhar não conseguem, porque a parte burocrática também é grande, e aí estará a Junta de Freguesia a ajudar a criação de uma associação que pode trabalhar com isto, com a parte desportiva, com a parte recreativa e cultural, que era importante para o desenvolvimento do nosso concelho e para dinamizar a nossa freguesia acima de tudo. Relativamente àquilo que eu também falei, da casa de alojamento social e temporário, essa parte é relativa à antiga sede da Junta de Freguesia de Vila José, na sua parte superior. Temos lá um espaço que já podemos fazer ali uma casa de alojamento social temporário. Para quê? Todos nós estamos sujeitos a ter um azar na vida e arder uma casa, ou um telhado voar com uma tempestade, e ficamos sem teto, ficamos sem casa. E acho que não devemos, qualquer pessoa deve ter uma privacidade, e aquilo que é utilizado normalmente dão ou para as pessoas de família, ou quem não tiver família vai para a Santa Casa ou para os bombeiros, mas sem qualquer tipo de privacidade. Se for um casal, se tiver um filho, se tiver... É uma situação complicada. Já a situação é complicada. Devem ter alguma privacidade. Portanto, e a criação desta casa não é uma casa para alugarmos e para as pessoas a longo termo, mas uma pessoa tem um acidente, uma casa que arde, fica sem teto, uma inundação, enquanto resolve aquele problema, enquanto põe um telhado, enquanto resolve a inundação, enquanto resolve... tem uma casa ali pronta para viver durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, temporária, não permanente, temporária, mas é uma casa para todos e de todos, uma casa da freguesia. Está praticamente pronta, porque nós temos essa casa já praticamente pronta, falta alguns pormenores, mas está praticamente pronta. A parte superior, a parte inferior já foi utilizada como oficina da Junta de Freguesia, que é outra coisa que nós, apesar de não estar no programa, queremos criar um espaço de oficinas e de um armazém para arrumar as coisas, porque nós temos na Junta de Freguesia, a antiga Junta de Freguesia de Vila José, a parte de oficinas, temos um armazém ao pé dos tanques de São Frangil, temos coisas na Junta de Freguesia de São Nicolau, temos coisas na Junta de Freguesia de Antiga Freguesia de Santa Cristina, que agora é sede da Freguesia de Santo André. Temos tudo espalhado.
se criássemos um sítio maior onde conseguíssemos arrumar todas estas coisas, se calhar tínhamos aqui uma dinâmica ainda melhor e maior. Sim, seria tudo mais fácil até para os próprios funcionários. Temos um espaço pensado, já foi, isto já é uma coisa que já vem do mandato anterior, porque a minha candidatura é uma candidatura de continuidade, mas noutro nível, noutra plataforma, com outras pessoas, com outras ideias mais abertas, mais dinâmicas e mais para as pessoas. Queremos trabalhar mais para as pessoas, e para trabalharmos mais para as pessoas temos também os nossos funcionários têm de ter melhores condições para poder trabalhar. Sem dúvida. Ora, estamos quase a terminar. Em 30 segundos, porque é que Santo André deve confiar em ti? Santo André deve confiar em mim porque, conforme já falamos na entrevista que tivemos, eu já estou na Junta de Freguesia de Santo André, já fui tesoureiro, já fui secretário, e tenho o gosto e a vontade de ser presidente de junta. E estes 12 anos que tive de funções no executivo da junta de freguesia faz com que eu tenha experiência como ninguém tem, faz com que eu tenha um conhecimento de todas as matérias e, acima de tudo, de todas as pessoas, que é aquilo que mais importa na nossa freguesia. Eu conheço onde moram as pessoas, eu conheço onde estão as pessoas, eu conheço as pessoas da nossa freguesia, que é aquilo que é mais valioso na nossa freguesia, são as pessoas, e é para essas que eu quero trabalhar. Apesar de serem 12 anos, ainda há muito. Para além dos 12 anos, também é importante isto, tenho mais 2 mandatos anteriormente onde estive na oposição também, também se aprende. Onde fui vogal da junta de freguesia e na oposição fui presidente da Assembleia, que não é um lugar que normalmente é ocupado por um membro da oposição, mas reconhecidamente pelos membros que na altura estavam fui eleito presidente da Assembleia de freguesia, mesmo estando na oposição, que não é muito normal. Muito bem. Ora, nós já fizemos 2 dias de porta a porta, falta praticamente um dia mais de porta a porta. Quando sair esta conversa, já estará tudo feito, todas as conversas já terão sido feitas, mas qual é o sentimento que fica das pessoas e uma última mensagem também para os o sentimento que eu sinto das pessoas é que sinto um reconhecimento muito grande das pessoas relativamente ao trabalho que eu tenho desenvolvido nestes últimos 12 anos e relativamente à parte do município. Sinto que as pessoas estão cansadas daquilo que nós tivemos nestes últimos 4 anos. Estão cansadas e é quase impressionante o facto de passar apenas, apesar de que o executivo foi um executivo de continuidade, que o vice-presidente tornou-se presidente, mas o próprio presidente atual faz questão de dizer que só está há 4 anos e, portanto, vamos focar apenas nestes 4 anos. Nestes 4 anos é quase imperceptível como é que é possível em 4 anos, depois de uma vitória, haver tanta revolta nas pessoas e tanto de reconhecimento de que tanta coisa foi mal feita e tanta coisa ficou por fazer. Em apenas 4 anos transformarmos uma vitória, não vou dizer inequívoca, mas uma vitória com alguma margem, numa situação tão dramática. Das coisas que eu ouvi mais nestes dias de porta a porta nas pessoas é que me dizem: Deus queira que isto mude. Deus queira que isto mude para as pessoas idosas e para pessoas menos idosas também, pessoas relativamente novas, mas já com alguma experiência de vida. Quer dizer que as pessoas estão cansadas deste executivo, porque este executivo do município
para além de não fazer, também não deixou fazer. E eu aí posso falar relativamente à freguesia de Mesão Frio Santo André, porque nós queríamos mais, queríamos trabalhar mais, queríamos, na delegação de competências, queríamos mais, e não nos foi dado, foi-nos prometido por este executivo dar-nos mais dinheiro e mais competências, não nos foi dada nada. Temos uma delegação de competências com 12 anos, em que a freguesia de Mesão Frio Santo André recebe 500 euros por mês, 600 euros, 6.000 euros ano, para limpar um determinado número de ruas. São as ruas que normalmente estão limpas, as outras não estão. Mas são 500 euros desde há 12 anos atrás. O ordenado mínimo nesse tempo era de 600 euros, hoje é de 800, quase 900 euros, 880. Sim, e a gasolina para as máquinas está mais cara, as máquinas estão mais caras, o material está mais caro. Não houve um acompanhamento dessas coisas. Portanto, tudo isto tem de ser revisto, tudo isto tem de ser melhorado. Há uma coisa que também não está nestes nossos compromissos, mas também já falei com o nosso candidato à Câmara Municipal, que é o cemitério. O cemitério é das piores coisas que o nosso concelho tem. E tem lá um terreno para melhorar as condições do cemitério e das pessoas que vão ao cemitério. E essa melhoria é fazer o prolongamento do cemitério, que já temos o terreno, e que, ao não ser utilizado, podemos correr o risco de quem doou o terreno poder pedir a reversão e o terreno voltar a ser da pessoa, e estamos a desperdiçar isso. E um dia destes estamos sujeitos a essa reversão. Qual é a nossa intenção enquanto junta de freguesia? Ser uma das valências de uma transferência de competências que a Câmara pode fazer. Primeiro tem de fazer a obra, porque, como é evidente, a junta de freguesia não tem orçamento para poder fazer uma obra daquelas. Fazer a obra do alargamento do cemitério e, a partir daí, fazer a junta de freguesia fazer a gestão do cemitério. Porque quanto mais próximo a gestão for das pessoas, melhor é gerido o dinheiro e as atividades. E vemos no nosso concelho e noutros concelhos, vemos que as coisas, quando são geridas pela freguesia, este tipo de coisas, há uma maior proximidade e as pessoas têm outro tipo de cuidado e é isso que nós queremos, com a delegação de competências, com transferência de dinheiro, para nós podermos fazer uma gestão, transferência financeira e humana, para podermos trabalhar no cemitério e conseguirmos arranjar o cemitério da forma melhor possível daquilo que lá está, porque não é fácil. Aquilo nas condições em que está hoje não é fácil. E a parte nova... Mas também nova... é importante ouvir as pessoas, ouvir o que é que as pessoas têm para dizer. Relativamente a isso, muitas vezes as pessoas que frequentam, infelizmente, o cemitério, quais são as dificuldades delas e o que é que também são as ideias delas para resolver algum problema. É uma das piores coisas que nós temos na nossa freguesia, é aquele cemitério que está numas condições deploráveis, que acho que ninguém merece aquele tipo de coisa. Portanto, e temos tudo para melhorar, só falta vontade de trabalhar, porque havendo vontade de trabalhar, aquilo não é difícil de resolver. E a junta de freguesia cá está para ajudar a resolver. Se for eu eleito enquanto presidente, como espero. Última mensagem aos fregueses de Santo André. Última mensagem, aquilo que lhes digo é que votem em mim, porque eu de facto sou a pessoa que, acho eu, na minha ótica, acho que sou a pessoa que tem mais experiência, que está mais bem preparada, que conhece melhor os lugares, que conhece melhor os caminhos, que conhece melhor as estradas e, acima de tudo, é a parte mais importante, conhece melhor as pessoas e que sempre esteve ao lado das pessoas e que sempre esteve perto das pessoas. Muito bem.